Essa sessão solene visa a gente ressaltar todas as vitórias e todos aqueles que, de alguma forma ou de outra, ajudaram para que estivéssemos aqui com esse plenário completamente lotado, reconhecido por todo o Brasil e por tantas autoridades que estão aqui presentes hoje. Eu quero dizer para todos os senhores e senhoras que eu estou aqui porque um dia meu pai me mandou para uma escola técnica. Senão, tenho certeza absoluta que eu estava capinando lá na roça. Então, Deus me deu a oportunidade de ser um técnico agrícola e me trouxe para cá para que eu nunca esquecesse desse compromisso de que, se todos os jovens do Brasil tiverem a mesma oportunidade de ser um técnico, esse Brasil com certeza pode avançar muito mais. Por isso que nessa semana, inclusive aqui nesse plenário, nós aprovamos a nova ordem em relação ao ensino técnico no Brasil. Mas eu quero fazer aqui algumas colocações históricas. Na verdade não é um discurso, mas é momentos históricos que a gente passou, que eu passei como deputado, antes mesmo de ser deputado federal, que eu tenho certeza que tudo que eu vou dizer aqui pode fazer parte, porque isso aqui é realmente a história do Conselho, desses 6 anos que vocês vivem hoje construindo o Conselho. No dia 26 de março de 2018, com a sanção presidencial da Lei 13.639, tornou um sonho em realidade. Com o advento da lei, encerrou-se um ciclo nefasto para a categoria, com o início de uma nova época, com mais segurança à sociedade e a devida valorização profissional de milhões de técnicos em todo o Brasil. Quero repetir a frase que disse naquele dia, naquele final de tarde, de 28 de março de 2018. Disse ao senhor Wilson Vanderlei Vieira, ao Ricardo Nerbas e ao Carlos Coelho, e mais grupos de dirigentes técnicos que nos acompanhavam naquele momento. Eu disse a seguinte frase: sinto-me honrado por ter liderado a emancipação dos técnicos do sistema Confea-CREA, pondo fim à situação vexatória da absoluta discriminação. A criação dos conselhos profissionais dos técnicos industriais e agrícolas só foi possível pelo árduo trabalho desenvolvido pela FENTEC, ATA Brasil, OITEC e mais alguns poucos valorosos parlamentares ligados à causa. Quantos anos de esforço, peregrinação, insistência dentro desse parlamento até culminar com a transformação do sonho em realidade. Me permitam fazer um brevíssimo relato dessa trajetória. 2007, eu era deputado estadual do Rio Grande do Sul e fui convidado pelo Ricardo, pelo Wilson, para participar da solenidade de posse da diretoria da FENTEC, realizada no Memorial da América Latina, em São Paulo. Na ocasião, sendo profundo conhecedor dos anseios da categoria dos técnicos e das dificuldades que enfrentava junto ao sistema Confea-CREA, lancei um desafio, até um desafio com bastante ingenuidade, um desafio cuja expressão lembro-me até hoje. E eu disse o seguinte, lá na frente de todo mundo, inclusive do presidente, tão poderoso presidente do CREA naquela época. Eu disse, para sermos realmente valorizados, precisamos, no nosso conselho profissional, vi a categoria, vejo que
eles podem votar, mas não podem ser votados. Isso para mim é escravidão. Foi isso que eu disse em 2007 em São Paulo. Alguns queriam me vaiar. Também me encontrei com, na época, o ministro do Trabalho, Carlos Lupe. E essa audiência fui eu que marquei. Nessa audiência estava Vanderlei Vieira, Sonomar Pereira Rockenbach e o Ricardo Nerbas. Então, o assunto não começou com o ministro Manuel Dias. Começou com o ministro Carlos Lupe, na época. Em 2013, a Fentec, a Ata Brasil e a Oitec, entidades representativas dos técnicos industriais e agrícolas, me acompanharam, representadas pelo Wilson, o Ricardo e o Coelho, numa reunião com o ministro do Trabalho, Manuel Dias, com a proposta de criação do Conselho Profissional dos Técnicos Industriais e Agrícolas. Lembrando que, antes disso, tivemos uma reunião com a presença de algumas lideranças dos técnicos com o ministro Manuel Dias na Expo Inter, lá em Esteio, no Rio Grande do Sul, onde tratamos sobre necessidade da criação dos conselhos dos técnicos. Naquela oportunidade, fazia muito frio, e me lembro que eu presenteei o ministro Manuel Dias com um pala gaúcho, porque ele estava passando muito frio. Essa vestimenta que o gaúcho utiliza muito na fronteira do Rio Grande do Sul, o pala. Em 2014, acompanhei a reunião na qual o ministro do Trabalho, Manuel Dias, juntamente com os representantes das entidades dos técnicos industriais e agrícolas, e ele assina a portaria 59, instituindo o grupo de trabalho para avaliar a conveniência do desmembramento dos técnicos industriais e agrícolas do sistema anterior. São realizadas audiências públicas em várias capitais. A minuta do anteprojeto de lei é encaminhada ao ministro-chefe da Casa Civil. Em 2015, juntamente com a Fentec, Ata Brasil e Oitec, realizamos dezenas de audiências com os ministros, deputados, senadores e o Poder Executivo, sempre com o objetivo de buscar apoio para encaminharmos o projeto de lei, discussão, aprovação no Parlamento. Lembro que a Fentec e a Ata Brasil promoveram, através de suas plataformas e demais ferramentas, intensa campanha de conscientização social da categoria e dos parlamentares. A minha equipe dedicou-se incansavelmente para preparar todos esses materiais, que eram remetidos aos colegas técnicos, autoridades, deputados e senadores. Me lembro bem que o meu gabinete era sempre cheio de malas dos nossos representantes dos estados, Sintec, Fentec, também dos técnicos agrícolas, e utilizava o meu gabinete como uma espécie de guarda-malas, porque vinham de mala para poder passar a semana aqui defendendo a ideia da criação ou do desmembramento do Conselho. 2016, depois de dezenas de reuniões realizadas com o governo, o ministro do Trabalho à época, Miguel Rossetto, deu o aval ao projeto. No dia 4 de maio, a proposta é encaminhada para apreciação da Câmara dos Deputados. Começa então a tramitar o projeto de lei 5.179/2016, que cria o Conselho Federal dos Técnicos Industriais e Agrícolas e os Conselhos Regionais dos Técnicos Industriais e Agrícolas. Nesse mesmo ano, a proposta é ratificada pelo então ministro do Trabalho e Emprego, Ronaldo Nogueira, por meio de nota técnica do Ministério do Trabalho e Emprego. Vejam bem quantos ministros passaram para a criação desse projeto que vocês estão sentados aqui, e que, quem sabe, muitos não acompanharam diretamente essa história. Mas a história a gente nunca pode apagar. Na sequência, o projeto foi aprovado por unanimidade na Comissão do Trabalho, Administração e Serviço Público, com parecer favorável da deputada Flávia Moraes, que foi muito importante essa deputada para a criação do Conselho.
2017, o projeto de lei 5.179 de 2016 é aprovado por unanimidade na Comissão de Finanças e Tributação, com parecer favorável do deputado federal, também muito importante, Mauro Pereira, deputado de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Ressalto que a Fentec, a Ata Brasil, Sintec e a Oitec atuaram incansavelmente na aprovação lá na Comissão de Finanças. Como tínhamos colegas técnicos que divergiam do nosso grupo, espalhando narrativas falsas para alguns deputados e senadores, o deputado federal Espiridião Amin solicitou uma audiência pública extraordinária para debater o projeto. A referida audiência acabou sendo coordenada por mim. O projeto foi então aprovado na Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania, que foi o parecer de minha autoria. E naquele momento eu estava tratando de um câncer e vim aqui exclusivamente para relatar esse projeto. Em 2018, o PLC 145, 2017, tramitou na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, tendo sido aprovado o parecer do senador Lazier Martins. Também uma salva de palmas para o ex-senador Lazier Martins. Quem acompanhou de perto sabe bem o que passamos na comissão, com um grupo contrário tentando atrapalhar o tempo todo. E vou dizer o nome. Mário Limberger passou o tempo todo tentando atrapalhar o nosso trabalho. E esse grupo, liderado por Mário Limberger, fez uma ação com assinaturas de deputados para que o nosso projeto aprovado na Comissão de Constituição e Justiça viesse para o plenário. E nós tivemos, em tempo recorde, de buscar 51 assinaturas. Chegamos nas 50. Faltava a última. Na sexta-feira, não tinha ninguém aqui na casa. E tivemos a sorte no corredor de encontrar uma viva alma chamado deputado Macri, São Paulo. Vanderlei Macri de São Paulo, que foi, né, Edson, o que assinou para que não viesse para o plenário e fosse para o Senado Federal o nosso projeto. Veja bem a loucura. Se tivesse vindo para o plenário, vocês podem ter certeza, nós não teríamos conselho. No dia 28 de fevereiro, no plenário do Senado Federal, aprovou a proposta, criando os conselhos dos técnicos industriais e dos técnicos agrícolas, graças a um acordo feito entre as entidades. Chegou no último momento e era para ser o conselho junto, técnico agrícola e industrial. Era para ser uma coisa só. E aí veio uma pressão desse mesmo grupo, que tentou atrapalhar o projeto aqui, que hoje inclusive preside o conselho dos técnicos agrícolas, tentou dividir o projeto. E aí a senadora Rose de Freitas nos chamou, inclusive criou uma inimizade na minha vida que perdura até hoje. E disse: ou vocês aprovam o conselho separado agora, ou vocês não terão conselho. E eu chamei alguns, não vou citar aqui o nome, a gente pode esquecer, pode magoar os nossos egos, e dissemos: bola para frente, toca e vamos aprovar os dois conselhos. E ali foi separado o conselho dos técnicos industriais. Quem sabe foi feito o melhor. Assim, ao invés de um conselho, criamos dois. O projeto foi encaminhado, por fim, à sanção presidencial. Passei a atuar fortemente junto ao presidente Michel Temer e ao ministro Eliseu Padilha, para que ocorresse a sanção. O mesmo grupo estava lá no Palácio, tentando fazer com que o presidente Michel Temer vetasse o projeto. E eu tive uma conversa com o presidente, que nós estávamos... Eu tinha votado pelo impeachment, então vocês imaginem o resto dessa história, que um dia a história vai contar.
Na manhã do dia 25 de março de 2018, no meu escritório em Porto Alegre, recebi a ligação do ministro, meu amigo, falecido hoje, Eliseu Padilha, dizendo o seguinte: Cherini, conforme o presidente Temer havia combinado contigo, eu combinei lá no Palácio, quando ele era vice-presidente ainda, nos assuntos que eu levei para ele, no assunto do impeachment, eu levei um desses assuntos, era a sanção desse projeto. Ele vai sancionar, disse o ministro Padilha, ele vai sancionar o projeto de lei que cria os conselhos profissionais dos técnicos. Isso foi na última hora, no último instante, último dia. Tinha um deputado federal aqui, também do mesmo partido do Eliseu Padilha, trabalhando para que vetasse o projeto. Isso, de fato, confirmou dia 26 de março, com o presidente Michel Temer, sancionando a proposição pela lei 13.639, que chegou nessa grande vitória que nós estamos comemorando aqui hoje. Os técnicos industriais agiram rápido e com eficiência. Todas as ações que nós fizemos, sempre vocês estavam juntos. Nada foi feito sozinho. Não quero louros. Eu quero poder um dia dizer para minhas filhas e para meus netos que eu não me omiti em momentos importantes da história. No dia 22 de junho, um dia antes do meu aniversário, foi eleita a primeira diretoria executiva e os conselheiros do Conselho Federal dos Técnicos Industriais. E eu estava lá para aplaudir o presidente Wilson Vanderlei Vieira e os demais membros da diretoria, José Carlos Coutinho, Francisco Viana Balbino, Solomar Rockenbach e o Bernardino José Gomes. E Ricardo Nerbas tinha por missão assumir a presidência do Conselho dos Técnicos Industriais do Rio Grande do Sul, como foi o que aconteceu. Hoje, ele integra a vice-presidência do Conselho Federal, que tem como timoneiro o nosso colega técnico e meu conterrâneo, Solomar Rockenbach. Fizemos a nossa parte. Sou muito grato ao Conselho Federal dos Técnicos pelo reconhecimento que obtive junto aos técnicos industriais, inclusive sendo condecorado com o título de patrono dos técnicos industriais brasileiros. E pelo forte apoio recebido na criação da Frente Parlamentar do Ensino Técnico. E hoje nós estamos incentivando as frentes parlamentares do ensino técnico nas Assembleias Legislativas, o qual já estivemos em Minas Gerais com o Nilson, nosso presidente, criando a primeira frente parlamentar dos deputados estaduais, no caso de Minas Gerais. Mas queremos que todos os estados, que vocês visitem as Assembleias Legislativas, que todos os estados criem as frentes parlamentares dos deputados estaduais em apoio aos técnicos industriais. Que tem objetivo, Rio Grande do Sul também, a deputada Adriana Lara é a nossa presidente do Conselho Federal, da Frente Parlamentar dos Técnicos Industriais do Estado, porque essas frentes têm como objetivo promover ações e propor políticas públicas que incentivam a expansão, o aprimoramento do ensino técnico e profissionalizante no Brasil. Viva o CFT, viva os CRTs. Os técnicos industriais e agrícolas estão livres para sempre do sistema Confeia-Creia. Época marcada por perseguição, discriminação e cerceamento da liberdade no exercício da profissão. O Brasil é feita pelos técnicos. Juntos nós somos fortes e unidos nós somos imbatíveis. Agradeço a vocês por me darem essa oportunidade de fazer parte de toda essa história. Muito obrigado, que Deus abençoe a nossa caminhada.
Conselho Federal dos Técnicos Industriais, Sistema CFT, CRTs, Técnico Industrial Valorizado, Sociedade Protegida.